versículo de número 5, que diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Vamos ler todo mundo junto, só versículo 5, com voz de júbilo. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Põe a Bíblia aí no teu assento, coloca a mão no teu coração. Vamos fazer mais oração, quanto mais oração, mais poder. Amém? Soberano Deus, eterno, glorioso Pai, nós te louvamos e glorificamos na noite de hoje. Já te adoramos na beleza da tua santidade. E podemos dizer, meu Pai, que não há nada melhor do que estar na tua presença. Nessa noite, meu Pai, eu quero pedir a Ti que seja, meu Pai, repreendido tudo aquilo que não te agrada, que não provém do Senhor. Tira o cansaço físico, tira o cansaço mental. Senhor, tira toda a sonolência, tira a tristeza da alma, a preocupação, tira a ansiedade, tira, Senhor amado e querido, o pavor repentino. Tira, meu Pai, as enfermidades, as dores, tira toda a distração do ambiente. Meu Pai, tira todo o sentimento contrário. Olha para nós, ó Pai, nesta noite, que nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Jesus, e entendemos que no Teu nome há poder. Tua palavra diz, ó Pai, que onde estão 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Então eu creio, meu Pai, que o Senhor está neste lugar. Eu creio que o Senhor marcou esse encontro, meu Pai amado e querido, cada um de nós com o Senhor. E na medida que nós, ó Pai, louvamos, adoramos, buscamos a Tua presença, na medida que nós entramos por essas portas, meu Pai, para glorificar o Teu santo nome, o Senhor é aquele que vai sondando o nosso coração, o Senhor é aquele que vai tirando o que não agrada, vai tirando o que não provém do Senhor, vai lançando por terra, meu Pai, toda a malignidade, toda a perseguição contra as nossas vidas. Meu Deus, eu quero Te louvar nessa noite, porque eu sei que muitos irmãos, ó Pai, talvez enfrentaram um dia difícil, um dia complicado, um dia que não foi muito fácil, mas aqui conseguiram chegar para a glória do Senhor. Eu quero Te louvar, Pai, por essa irmã, por este irmão, meu Pai, que talvez teve um dia frustrado, talvez teve um dia, Senhor, que não foi produtivo como ele queria, como ela queria, meu Pai, mas aqui ele está, aqui ela está, para a glória do Teu santo nome, porque ele e ela entende, meu Pai, que aqui é o lugar onde a gente busca o socorro, aqui é onde nós buscamos o aconchego, aqui é onde nós buscamos o consolo, aqui é onde nós buscamos a força, meu Pai, para continuar firme nessa caminhada proposta pelo Senhor. Por isso eu Te peço, meu Pai, abençoa os obreiros e obreiras desta casa, abençoa o nosso pastor Joelson, abençoa a pastora Silvana, toda a sua família, abençoa, Pai amado e querido, os grupos de louvor desta igreja. Meu Pai, coloca a Tua mão, traz um tempo novo para esta casa de oração. Meu Pai amado, o Senhor é aquele que faz algo novo e eu creio. Prepara músicos para esta igreja, começa a despertar os jovens, meu Pai, com sede, para, meu Pai amado e Pai querido, tocar instrumento na Tua casa, porque coisa boa é estarmos envolvidos com a Tua obra, Senhor. Coisa boa é querermos e almejarmos, ó Pai, aprender algo, fazer algo, Senhor, para Ti. Por isso começa a levantar, Senhor amado, começa a dar sede, meu Pai, nos jovens desta casa de oração, para que possam, meu Pai amado e querido, se posicionarem, aprender, meu Pai amado e Pai querido, Senhor, meu Pai, para fazer algo diante da Tua presença, porque nós sabemos, ó Pai, que aquele que trabalha para Ti, Senhor, é recompensado, sim. Quero também clamar ao Senhor nesta noite, pela vida de cada irmão e irmã, meu Pai, que hoje, Senhor, rompeu as barreiras, rompeu as dificuldades e conseguiu aqui chegar, porque o Senhor conduziu a cada um. Nós não viemos aqui, meu Pai, porque nós somos
E essa é uma palavra que a gente pode dizer até muito conhecida, mas o Senhor, Ele sempre tem algo novo pela sua palavra. Não é? Ele fala que a palavra da minha misericórdia, ela se renova sobre nós. E essa palavra, querida, ela vai falar sobre um dia de frustração na vida de Pedro e dos seus companheiros de pesca. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Quem aqui já teve um dia que você ficou frustrado? Às vezes a gente fica até meses, né? Dependendo da situação, né? Uma semana, né? Eu acho que todos nós já tivemos esse momento. E cá para nós é uma sensação bem ruim, né? A frustração ela traz uma sensação ruim, porque ela vai trazer uma sensação de um dever não cumprido, ou um plano que foi feito e não deu certo. Você planejou tudo bonitinho, então e falhou no final. Aí fica aquela sensação, aquele sentimento de frustração. E nesse dia Pedro estava frustrado, porque a palavra vai dizer que ele ficou ali, né? Pescando com os seus companheiros, e a pesca ali não era uma pesca esportiva, né, irmãos? Não era aquela pesca de lá e não que peixe bonito, vou tirar selfie e joga de volta, não, era a necessidade da época, né? Era o trabalho deles. Então pescavam, tinha alimento na casa, não pescava, o alimento faltava, porque era uma profissão deles, né? E aí a palavra vai dizer que Pedro está frustrado ali, lavando a rede, a noite não foi boa, e naquela frustração dele, Jesus chega. E aí eu fico analisando a palavra e eu fico observando como esse Jesus missionário ali é maravilhoso, que ele sempre chega na hora exata, né? Pedro frustrado, lavando a rede, talvez ali conversando com os companheiros, dizendo: olha, essa noite não foi boa, olha, a gente só trabalhou, mas não ganhou nada, vamos voltar tudo para casa decepcionado. Só que a palavra diz que Jesus chega exatamente naquele momento. Porque se tem uma coisa que Jesus sabe, irmão, é a hora certa de chegar. Na minha vida, na tua vida, né? Para agir de alguma forma sobre nós, Ele sabe exatamente o momento certo. É por isso que eu falo que a gente nunca pode querer apressar o que o Senhor vai ter pressa para fazer, porque Ele tem o tempo dele, a hora dele. E por mais pressa que eu tenho que aprender a esperar no Senhor. Por mais, imediatista que a gente é, e a gente quer hoje, tem que ser agora. Aí daqui a pouco entra ansiedade, como o louvor da missionária Lília, e daqui a pouco a gente está naquela ansiedade, aquela crise, porque a gente quer as coisas muito rápido. E o Senhor, Ele me mostra nesse capítulo aqui que nós acabamos de ler, depois você pode ler na tua casa o capítulo inteiro para você entender melhor, me mostra Jesus chegando na hora certa, no momento de uma frustração, no momento que está Pedro ali com os amigos dizendo: e agora? O que a gente vai fazer? Tentamos aí essa pescaria, não deu certo, agora o que a gente vai fazer? Porque a nossa sobrevivência é essa. E Jesus, Ele chega naquele cenário, Ele chega naquela situação, Ele chega naquele quadro que eles estão ali vivendo. E Jesus, aleluia, Ele olha para Pedro e Ele pede para Pedro um barco emprestado. E a palavra diz que Pedro ali empresta o barco. Eu gosto muito de pregar a palavra imaginando a cena, imaginando o conteúdo do que está acontecendo ali. E eu imagino que Pedro vai emprestar aquele barco para Jesus, mas ele vai emprestar meio que, talvez até nervoso, porque ele queria ir embora. Porque quando as coisas não dão certo, você não quer ver ninguém, né? Você fala: eu quero ficar em casa, né? E ali eu imagino que Pedro emprestou, não querer emprestar, mas ali ele olha e ele diz: vou emprestar o meu barco para Jesus. E emprestando o barco para Jesus, para que Jesus se afastasse da multidão e ficasse ali pregando ali naquele mar, um pouco afastado da multidão, a palavra vai dizer que Pedro continua ali dentro do barco. E é interessante que à medida que a palavra vai sendo ministrada por Jesus, à medida que Jesus ali vai proferindo a sua mensagem, o evangelho ali naquele barco, para aquela multidão que estava ouvindo, eu acredito que aquela palavra, aquela ministração do Senhor Jesus, vai o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração de Pedro, E a palavra do Senhor ali sendo ministrada, isso para mim é algo muito forte, porque hoje em dia a gente não dá muito valor à palavra, irmão?
gente não abre ela, né? A gente não abre, a gente não lê. E às vezes o Senhor está até falando com a gente, mas a gente quer ouvir o profeta, a gente quer ouvir. Não, irmão, a maior profecia ainda é essa. Então ninguém chegou em Pedro e falou: olha, Pedro, você vai pescar de novo, e você vai entrar no mar de novo, e aí vai ter peixe. Não, foi a palavra. A ministração do Senhor Jesus ali foi trabalhando no coração de Pedro, e coisa boa quando a palavra vai trabalhando dentro de nós. E é por isso que muitas das vezes, quando eu faço uma oração aqui, antes da gente trazer a palavra, eu falo: não, a palavra tem poder de cura. Então a palavra está saindo aqui, não é a palavra da irmã Érica, diminua eu, cresça ele. É a palavra do Senhor, eu não escrevi o que está aqui. Eu não sou autora disso aqui. Mas o meu amigo, o Espírito Santo, na medida que ele vai usando o vaso na palavra, ele vai curando a enfermidade, ele vai trazendo o renovo, ele vai trazendo a graça, ele vai trazendo a unção. E o gostoso da palavra é que você não precisa falar: não, dá glória a Deus, você está na casa do Senhor. Não, a palavra vai ser ministrada, aquela chama vai acender e você diz: glória a Deus. Porque a palavra tem poder para avivar, a palavra tem poder para renovar, a palavra tem poder para restaurar. E Pedro está ali, vai exercendo dentro dele uma fé naquela palavra. E eu acredito que a palavra ali de Jesus sendo ministrada, eu acredito que o cansaço já tinha ido embora. Aquela frustração da noite já está sendo esquecida. O que o Senhor quer dizer com isso, irmão? Quando você chega na casa do Senhor, na presença do Todo-Poderoso, não tem como sair da maneira que chegou. E pela noite de hoje, entrou enfermo, tem que sair curado. Entrou triste, tem que sair alegre. Entrou desanimado, tem que receber renovo e ânimo da parte do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus termina ali a pregação, termina aquele momento de ministração. E eu acredito que Pedro já está ali cheio de fé. E eu vou provar isso pela palavra. Por isso que eu estou dizendo que Pedro já está cheio de fé pela palavra. Não é uma revelação, né, de um profeta, não, pastor. É a palavra. A palavra fez efeito. E quantas das vezes a palavra não está fazendo mais efeito na vida da gente? Quantas das vezes a palavra já não está fazendo mais? A gente lê a palavra, a gente ouve a palavra e ainda tem, muitas das vezes, me perdoa que o vocabulário é cara de pau de dizer: esta mensagem eu já conheço. Conhece, mas o Senhor pode trazer ela diferente hoje. Conhece, mas o Senhor pode te curar através dela hoje. Conhece, mas o Senhor pode te renovar através dela hoje. E aí já Pedro está cheio de fé. Eu acredito que Pedro, pastor Valdir, ele já está na unção dentro do barco. E eu vou provar que ele está assim. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, volta de novo lá para o mar. Vai pescar de novo. Lança a rede lá novamente. Aí a palavra diz assim: olha, o que nós lemos. Quando Jesus acaba de pregar, disse assim: não, a Pedro, faze-te amaral, volta de novo. Lançai as vossas redes para pescar. Jesus já sabia que a noite tinha sido frustrante, né? Já sabia. Mas Jesus agora vai dar essa ordem. Pedro, ele está tão cheio da graça, ele entendeu a palavra que Jesus pregou no barco, que ele disse assim: mestre. Então ele aprendeu como mestre. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, eu lançarei a rede. Olha que coisa interessante. Porque Pedro poderia usar tanta desculpa aqui, né? Pedro poderia usar a desculpa e dizer: não, Senhor, eu já lavei a rede, a noite não foi bom, mas a palavra fez efeito. A mensagem pregada no barco fez efeito. E é interessante, Gil, que enquanto eu estou ministrando aqui, o Senhor está dizendo assim ao meu coração: é a palavra que vai fazer efeito. É por isso que o inimigo nos últimos dias tem colocado comichão no ouvido de muitos, para que você não ouça a palavra, para que você não entenda a palavra. E o pior, para que você nem viva a palavra. Mas quando eu olho para Pedro, eu vejo Pedro
E aí ele diz assim: mestre, havendo trabalhado toda noite, a gente não aprendeu nada. Mas porque o Senhor está mandando, a gente vai voltar para lá de novo. Porque a palavra do Senhor, ela nos dá o caminho da obediência. Não dá para mim ouvir a palavra e não obedecer, irmão. Não dá para mim ouvir a palavra do Senhor dizer: Érica, você vai pela direita. Aí eu digo: não, mas eu estou querendo ir pela esquerda. Mas eu tenho que entender que quem manda, quem pode, obedece, quem tem juízo. O Senhor está mandando pela direita e é por lá que eu tenho que ir. Pedro diz: porque o Senhor manda. Porque o Senhor está falando. Porque eu entendi a palavra. Porque eu compreendi que não há mais tempo para eu ficar tentando de um jeito, tentando do outro, dando meu jeitinho brasileiro. Pelo mandar do Senhor, pela tua palavra, eu vou voltar para o mar, eu vou lançar a rede, eu vou tomar posse de vitória, eu vou ver a mão do Senhor agindo. Pelo poder da palavra, recebe libertação dentro da tua casa. Pelo poder da palavra, recebe transformação dentro da tua parentela. Pelo poder da palavra. A viúva de Sarepta estava lá, tadinha, sofrendo. Vou fazer o último bolo. Quem chega? O profeta. O profeta teve uma revelação divina? Não, irmão, foi a palavra. Assim diz o Senhor. Quem falou? O profeta foi só o canal ali. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija também não. O que ela tinha dentro de casa? Nada. Porque ela disse: eu vou fazer. Ainda teve uma discussão ali na minha entre você. Aí eu vou morrer, eu tenho que não sei, porque eu só tenho para mim, para o meu filho, para mim, para minha casa. Mas eu quero entender que ela tomou posse da palavra. Quando a gente toma posse da palavra, a farinha da panela não acaba. Glória a Deus. Quando a gente toma posse da palavra, o azeite da botija não acaba. Quando a gente toma posse da palavra, a gente pode ir até lá dentro da cova dos demônios, mas a gente sabe que vai sair de lá ileso. Quando a gente toma posse da palavra, a fornalha pode estar aquecida 7 vezes mais, mas a gente tem certeza que vai sair sem nenhum dano. Palavra. E aí Pedro está cheio de fé. Vou voltar aqui para Pedro. Pedro está aqui, ó, cheio de fé, cheio de alegria. E aí ele diz: olha, a noite não foi boa, mas não tem problema. O senhor está mandando, depois que a palavra desce, calma aí, vou lançar de novo. Porque, irmão, o evangelho é isso. O evangelho tem que me dar ânimo, eu tenho que ter alegria, Fernando, de estar na presença do Senhor. A gente está naquela luta, aquela guerra travada, que todos nós enfrentamos, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade. Mas quando nós estamos reunidos na presença do Senhor, nós temos certeza que a vitória vem do Senhor. Eu vou vencer essa guerra, eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer essa peleja, eu não vai fazer algo grande. É a alegria que nós temos através da palavra. Porque a palavra vai dizer o quê? Que o Senhor, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além daquilo que eu penso, que eu imagino. Ah, eu queria que fosse assim, tá lá Deus dizendo: vou fazer melhor. Ah, mas eu imaginei que seria dessa forma. O Senhor está dizendo: vou fazer melhor. E isso tudo vem pelo quê? Pela palavra, que não vai voltar vazia. A palavra da Érica cai por terra? Claro que cai, irmão. Prometo, daqui a pouco não vou cumprir, porque eu sou falha. Mas a palavra do meu Deus, o que Ele vai ao teu respeito, passa os céus e passa a terra, mas a palavra não vai passar. Se for exortação, aguenta, porque vai acontecer. Se for bênção, aguenta, porque vai também acontecer. Porque o Senhor sabe como é que a gente precisa receber a palavra. Aleluia. E aí Pedro está cheio de fé. Pedro já está olhando e dizendo: olha, o Senhor está mandando, vou voltar de novo. Ele não olhou mais nada. Porque a palavra, ela tem poder para fazer a gente esquecer as nossas frustrações. A palavra, ela tem poder para nos fazer esquecer que a noite não foi boa. O que a Bíblia diz sobre noite? O choro pode durar quando? De dia? Não, à noite. E a alegria vem quando? Ao amanhecer.
E Pedro diz: olha, nada apanhamos, trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Versículo 6 do capítulo 5 diz assim: fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se lhes a rede. Isso aqui para mim é algo muito importante, porque eu vejo alguém que sabe o que é obediência. Porque, irmão, de nada adianta nós trazemos aqui uma mensagem, aí você chora na hora da mensagem, você fala: oh, Deus falou comigo, que coisa linda, parece até que a irmã sabia uma história. Às vezes a gente fala até isso: olha, eu acho que alguém contou isso, que a irmã está pregando ali, está falando comigo. Não, é o Espírito Santo. Mas sabe o que é gostoso? É a obediência. Porque eu falo que palavra não é para emocionar, irmão. Palavra não é para emocionar ninguém, não. Palavra é para nos confrontar. Palavra é para nos fazer melhorar os nossos caminhos. Palavra é para converter o nosso coração. Palavra é para isso. Não é para emocionar ninguém. E aí o que eu vejo em Pedro? A obediência. Quer viver milagres? Esteja disposto a obedecer a palavra. O que Deus está falando, o que Deus está te dando, o que Deus está proclamando, o que Deus está proferindo, o que Deus está usando os seus vasos, seus profetas na face dessa terra. Porque quando eu falo sobre profecia, não é porque eu não creio em profecia. Eu muitas vezes me uso em profecia. Mas a minha preocupação é a geração de hoje, correndo atrás de profecia. E o perigo está ali. E aí a palavra do Senhor diz que eles voltam e eles conseguem colher uma grande quantidade de peixes, ao ponto da rede que ele está naquele mar ali começar a se romper. Então você vê o que é a obediência. Quem obedece, irmão, ele não sente falta de nada. E a Bíblia vai dizer isso, né? Lá no Salmo 34, se eu não me engano, que fala, né? Aquele que teme ao Senhor de nada sente falta. Aquele que obedece, aquele que se deleita no Senhor, não vai ter falta de nada. Ainda diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que teme ao Senhor não tem falta. Deus supre pela obediência. Então eu vejo aqui na vida de Pedro, Deus transformou a maldição em bênção. A noite não foi boa, mas amanheceu e Jesus entrou no barco. O dia não foi bom, mas você conseguiu entrar por essas portas. Hoje Jesus está entrando no teu barco. Amanhã é um outro dia. O problema é a gente levar a frustração de hoje, Beth, para amanhã. Tem gente que leva? Tem, não. Tem gente que o dia nem acabou e ele já está observando e dizendo: amanhã vai ser aquele dia. Misericórdia, irmãos. Amanhã vai ser bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Se eu me levantar pela misericórdia, porque se eu me levantar, depende dele. Se ele disser não vai levantar, também não vou levantar. Mas se ele me permitir um novo dia, vai ser bênção, vai ser vitória. Glória a Deus. Eu levanto, amanheço logo no meu amanhecer. A minha primeira conversa com o Senhor é: bom dia, Espírito Santo, obrigado, Jesus, mais um dia de vida. Eu não sei o que poderia acontecer à noite. Isso é uma boa noite. E amanhecer? Não. Então a gente tem que aprender. Tem pessoa que leva a frustração para outro dia. Aí ele já vai estar maquinando: não, hoje não deu certo, amanhã vai ser pior. Está repreendido. É amarrado isso em nome de Jesus. Esse negativismo, esse pessimismo, pensa diferente. Você está ouvindo a palavra, você está no culto, você está adorando o Todo-Poderoso, você veio por essas portas para louvar o Senhor. Senhor, amanhã é um novo dia. Amanhã é um outro dia. Não deu certo hoje, mas eu vou dormir tranquilo. Eu vou deitar minha cabeça no travesseiro. Eu vou ter o sono justo. Amanhã é um outro dia. E o Senhor já está preparando o melhor. Glória a Deus. A gente precisa, irmão, ser determinado nisso. Senão a gente vai vendo só cada vida de frustração e não sai do lugar. Hoje não foi bom, amanhã também não vai ser, nunca vai ser, nunca vai ser. E o Senhor está dizendo: eu tenho tanta coisa para fazer nessa boca está estragando. Eu tenho tanto para te dar, mas a bendita da boca está estragando, porque às vezes é essa boquinha nossa que estraga. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Ninguém. A operação de Deus ninguém impede. Mas se eu olhar para Isaías 59, diz que os ouvidos do Senhor, eles estão abertos, Ele nos ouve. As mãos estendidas, Ele nos
morre, nos atende. Mas aí nós vamos entender o quê? Que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então eu posso sim pedir o trabalhar do Senhor na minha vida. Aquilo que talvez o Senhor quer fazer hoje, o Senhor vai dizer, vai ter que esperar mais um pouquinho, porque ainda não aprendeu a ser crente. Vai ter que aguardar mais um pouquinho, porque ainda não aprendeu a ser crente. Ainda não aprendeu a viver a palavra, ainda não aprendeu a obedecer a palavra, ainda não aprendeu o que é renunciar. Porque nós precisamos aprender tudo isso. O Evangelho é renúncia. Eu quero, Deus quer. Não, pastora, Deus não quer, então você também não quer. Ué, renuncia a tua vontade, o teu querer. Não, mas eu acho que é bom. Eu achar não tem nada. Eu preciso saber o que Deus está achando disso, o que Deus está pensando disso. Nós precisamos nos examinar, nós. Porque aquilo que eu acho que é bom para mim, lá na frente pode haver um tropeço. E eu preciso ter cuidado. Então nós não vamos achar, eu vou buscar a direção de Deus. E o que Deus falar, eu vou obedecer. E não adianta Deus falar e a gente não querer ouvir. Eu ouvi um testemunho de uma irmã, acho que foi uma manhã com Deus lá na nossa igreja, e ela dizendo que o Senhor alertou muito ela acerca do casamento. Ela contando o testemunho dela ali, acerca do casamento que ela entrou, e eu achei muito interessante isso, que ela disse assim: irmãos, o Senhor, Ele estava falando comigo, mas o Senhor, Ele estava falando que não era para mim casar. Isso ela ali testemunhando. E ela dizia assim: mas eu queria. Casou 1 ano de casamento, a pior decepção e frustração da vida dela. Aí ela contou o que houve, o que aconteceu, mas eu estou resumindo aqui nisso, que às vezes o Senhor está falando, irmãos, só que a gente não está noção da resposta. A gente vai não sei. É a mesma coisa que abre a Bíblia, né? Deixa eu tirar aqui uma palavra, mas o Senhor manda aquela palavra dura, aí você fala: opa, essa aqui não é. Isso aqui não é para mim, Jesus, vamos lá melhorar o assunto aqui. Eu falo que eu já fiz ali isso. Se eu me dar uma palavra, se eu me mandar a palavra, eu me entendi a palavra, mas eu não quis aceitar. Eu disse: Senhor, muda aí, Senhor. Eu acho que o Senhor podia estar falando outro comigo. Não, o Senhor errou aí o endereço, mas era comigo. Porque a gente não está preparado para ouvir o não de Deus. A gente gosta de sim, a gente gosta de vai acontecer. Não é isso mesmo, é isso que você quer. Vou fazer do jeitinho que você quer. E às vezes o Senhor está dizendo: não é o jeito que eu quero. Não está batendo a vontade tua minha. E a gente não está preparado para ouvir o não do Senhor, só o sim. E ali aquela irmã teve essa decepção, sofreu. Graças a Deus o Senhor entrou com providência, mas teve colheita, porque a colheita vem, irmão. A gente precisa entender: a minha desobediência, a tua desobediência vai ter colheita. Eu peço perdão, Senhor, perdoa. Senhor, não vou fazer mais isso. Está bom, filha. Mas a consequência vai ficar. Eu vou ter que pagar um preço pela minha escolha errada. Eu vou ter que pagar um preço por aquilo que eu fiz que não agradou os olhos do Senhor. Eu vou ter que pagar. Então isso a gente precisa entender. E voltando aqui para a palavra. Então a obediência, a renúncia, o entender a palavra faz o quê? Com que eles tenham peixe agora. Quer dizer, a pescaria que foi frustrada agora é uma pesca maravilhosa. Na minha Bíblia está assim, não sei a dos irmãos, tem uma Bíblia que é diferente, mas o título aqui na minha Bíblia está assim, ó: a pesca maravilhosa. Olha que lindo. O que começou parecendo que era errado, Eliana, terminou com uma pesca maravilhosa. O que começou como se não fosse dar certo, crente, terminou com uma pesca maravilhosa. O que começou que alguém dizia não vai ter jeito, não vai ter saída, terminou com testemunho sendo contado. Eu quero que você receba essa palavra hoje, porque talvez o teu dia, talvez o teu mês, talvez, aleluia, este ano ainda foi de frustração, mas eu quero te dizer que o ano não acabou. Aguarde capítulos melhores da parte de Deus, mas obedeça para ver Deus fazer. Obedeça, o segredo está aqui. Obedeça. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim: que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, porque eram 2 barcos ali. Depois os irmãos podem ler em casa, o capítulo vocês vão entender melhor. Eram 2 barcos ali. Então ninguém pescou naquela noite. Ninguém. E a palavra diz que a bênção foi tão grande
foram e encheram ambos os barcos. Olha que coisa linda. Glória a Deus. A palavra diz assim que o barco estava tão cheio que quase ia abrir, né? Quase virando de tanto peixe. E por quê? O poder da palavra. Glória a Deus. Porque Jesus entrou na hora certa. Porque depois de uma noite frustrante, amanheceu na vida dos discípulos. Ainda não eram discípulos, mas estavam ali caminhando. Esse seria o primeiro passo para se tornarem discípulos do Senhor. Glória a Deus. Aí no versículo de número 8 diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Coisa boa, irmão, quando a gente recebe e sabe agradecer. E Pedro diz assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderava dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Quer dizer, foi algo tão extraordinário que aconteceu que entrou um temor. Quem sou eu para receber tão grande coisa? Né? Foi mais ou menos isso, nas minhas palavras Pedro estava dizendo. Quem sou eu para receber tudo isso? Né? Eu não sei você, mas eu já tive um momento na minha vida que falei assim: eu não merecia tanto. E você fala: quem sou eu? Né? Da maravilha mesmo que o Senhor faz, do milagre que Ele traz, da providência que chega. Você menos espera que o Senhor coloque providência aí, você fala: oh meu Deus, obrigado. Eu nem mereço, mas já te agradeço, que o Senhor é misericordioso. Né? E Pedro, ali, a primeira coisa que, quando ele viu aquela peça maravilhosa, quando ele viu que amanheceu ali, com aquela vitória na mão dele e também na mão dos companheiros, que o gostoso é isso, né, irmão? É a bênção, sempre a todos. Quer dizer, não voltou só Pedro feliz, não, voltou todos os companheiros de Pedro felizes. E por que eles voltaram felizes? A Bíblia não vai citar sobre eles, mas eles estavam fazendo o que ali também? Ouvindo a palavra. Então foi bênção ali, multiplicada, bênção geral, todo mundo recebeu. E Pedro reconheceu. E a palavra diz que o espanto se apoderava de Pedro e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Porque como pescadores, eles sabiam que aquilo era coisa do céu. Era algo sobrenatural. E coisa boa é quando a gente reconhece Deus. Aleluia! Coisa boa é quando a gente se rende aos pés do Senhor, em agradecimento, dizendo: Senhor, eu não mereço, mas eu te agradeço. Eu não sou merecedora disso, mas muito obrigado que a tua misericórdia me alcançou. Então, queridos, essa palavra eu deixo para o teu coração. Depois a Bíblia vai dizer que é o momento que o Senhor ali vai escolher os seus discípulos, e agora eles vão deixar de ser pescadores, né? De peixe para ser pescador de homem. Mas aí já é uma outra mensagem. Mas na noite de hoje o que eu deixo para o teu coração é: atende-se à palavra. Glória a Deus. Viva a palavra. Obedeça a palavra. Foi frustrante?